Certo dia, um rapaz que tinha muito medo de morrer andava por uma região da cidade onde morava. Essa região era conhecida por ser muito perigosa. Pouca iluminação, muitos indícios de crimes. Ele caminhava por essa região, olhava, tentava buscar, o luar, não conseguia, era um dia nublado, não tinha estrelas no céu, não tinha lua aparecendo. E eis que ele, caminhando, escutou algo. Como ele tinha muito medo de morrer, logo ficou apreensivo. Continuou caminhando e percebeu que os passos o acompanhavam. O desespero logo bateu à porta. Ele apressou o passo e os outros passos continuavam a segui-lo. E o desespero foi aumentando, o batimento cardíaco começou a acelerar. E ele correndo, tentando encontrar alguém para pedir socorro, não conseguia. E os passos continuavam e o desespero aumentando, até que ele avistou uma região onde tinha alguns postes de iluminação. Correu para lá. E quando ele chegou a essa região iluminada, ele se sentiu mais confortável, porque ele achava que ali poderia ver, o que poderia estar o ameaçando. Ficou ali, como a gente diz, na espreita, olhando, observando, com medo, até que surgiu o algoz, que na verdade era um burrinho magricelo, que tinha o hábito de acompanhar os transeuntes daquela região. Parece uma história de pegadinha de televisão, mas essa história, ela reflete o que a gente vai ver hoje. O medo da morte que a gente tem, que nos leva ao desequilíbrio e nos faz esquecer de tudo que a gente estuda, e o ponto de luz, que é a doutrina espírita, que nos ajuda a entender este momento e nos prepara para ele. Bem, meus amigos, boa tarde. Mais uma vez honrado em receber esse convite de conversar com vocês aqui na casa do Dr. Herman, já de antemão pedindo aos benfeitores, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que de alguma maneira a gente possa ajudar o nosso querido país nesse momento, com boas vibrações. Bem, hoje a gente vai conversar no Livro dos Espíritos, da questão 320 até a 329, que fala sobre funerais, morte, desencarne. Bem, quem tem medo da morte? Acho que a pergunta deveria até ser ao contrário. Quem não tem medo da morte, Pra gente, nós que somos espíritas, a gente tem que entender que a morte é uma lei natural. O desencarne vai acontecer. Desde o primeiro chorozinho das crianças, o relógio já está contando e vai chegar um momento que a gente vai ter que retornar. Não tem como. Mas o ponto fundamental disto é, para nós espíritas, isso não pode ser uma surpresa, tampouco um tabu, algo que não se possa falar. É claro que a gente não vai, em toda ocasião, numa festa, numa reunião familiar, ficar falando sobre a morte, senão a gente vai ficar conhecido como uma pessoa fúnebre. Mas a gente precisa dialogar, estudar, para entender porque esse momento vai chegar. Não tem jeito. E a partir do estudo de hoje, dessa parte aqui do Livro dos Espíritos que fala da vida espírita, a gente vai começar a desvendar um pouco os mistérios que ainda rondam, entendendo que muito do que a gente traz já deve ficar de lado, entendendo que muito do que a gente traz, na verdade, é porque em vidas pretéritas a gente acreditou numa situação, a gente ainda não tinha capacidade de entendimento, então a gente acreditava em alguns ritos, mas que hoje esses ritos, esses paradigmas devem ser quebrados.
Então a 320, ela fala assim para a gente. Kardec, né, intuído pelos benfeitores espirituais, pergunta: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esses fatos lhe aumentam a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Muito bem. Para entender isso, eu fui buscar Miramês, o espírito Miramês, que comenta as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Miramês muito sábio, espírito mais evoluído, né? E ele fala assim para a gente: o amor em qualquer faixa é correspondido pelo coração. Mesmo o espírito altamente evoluído, que se encontra em planos resplandecentes, quando recebe dos que ficaram na terra um pensamento de amor, sente algo no íntimo que o deixa emocionado. Não uma emoção como se conhece na matéria, mas um estado d'alma que não temos condições de descrever. Aí já tem um fato muito interessante que a gente tem que pensar. Ele fala o seguinte: primeiro, a gente tem que prestar atenção na potência do pensamento e na responsabilidade do pensamento. A potência do pensamento, porque o pensamento é ilimitado. Onde você estiver direcionando seu pensamento através da vontade, do impulso da vontade, pelo fluido cósmico universal, o pensamento vai chegar lá. Independente de qual planeta, independente de qual galáxia, onde tiver que chegar, ele vai chegar. E o pensamento também não tem censura. Então, se você está direcionando um pensamento positivo, feliz, ok. Se estiver pensando também de forma negativa, vai chegar essa pessoa. Obviamente, já foi falado aqui muitas vezes que ninguém pode fazer mal a ninguém porque quer. Se o pensamento nocivo está sendo direcionado, a pessoa só vai recebê-lo se também estiver numa faixa que condiz com aquele desequilíbrio. Mas o importante é a gente perceber a potência do pensamento, a força do pensamento, né? Porque não tem jeito, ela vai chegar. Então, que a gente direcione bons pensamentos para que sempre a pessoa que está sendo destinada ali, né, receba bons fluidos, boas vibrações. Ok. Ele também fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim: os benfeitores espirituais também recebem esses pensamentos com alegria, mas com uma alegria diferente, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei de Amor, quando ele diz lá que o amor é a essência do Evangelho do Cristo. E ele fala que a gente vem desenvolvendo esses sentimentos desde o instinto, porque a gente ainda traz algum instinto, até a essência do sentimento. Então, quando chega lá e ele diz que esses benfeitores se sentem felizes, não é a nossa felicidade, porque a gente não sabe o que é felicidade, é relativo. A gente sabe que é felicidade do nosso mundo, mas eles sentem de forma diferente. Não é aquela felicidade em desequilíbrio que a gente ainda tem muito, né? Continuando, Miramês fala: quando os familiares se lembram do ente querido que os precedeu no além, esse, onde estiver, recebe esses pensamentos pelos meios de que dispõe. Se é espírito ainda ligado às sombras, mesmo assim lhe comove o coração o ser lembrado pelos seus, e são esses fatos que o tocam para melhorar, procurando voltar ao lar e fazer alguma coisa pelos que ficaram. Ele fala de espíritos, né, ainda ligados às sombras, espíritos imperfeitos, espíritos que ainda estão muito ligados às questões materiais. Ok. Bem, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá no capítulo 11, né, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Ele fala que todo mundo tem o germe do amor. Porque o germe do amor foi depositado por Deus, então é de ordem divina. Se é de ordem divina, ninguém pode alterar. Ah, mas eu estou vendo aí na televisão algumas situações muito tristes, coisas que chocam a sociedade. Este é o ponto que a gente deve ter mais atenção. Por que ele fala isso? Às vezes, ou infelizmente na maioria das vezes, a gente deixa de exercer
o que o espírita de fato deve fazer nessas situações que chocam a sociedade, para que a gente se junte à massa da maneira ignorante do não saber, né? A ignorância do não saber. Como assim? Quando alguma coisa que choca a sociedade acontece, a gente julga junto com os outros. Mas, na verdade, o espírita, ele tem que agir diante do Evangelho. E o Evangelho fala para a gente que essas pessoas são doentes da alma. Então, o que a gente faz? A gente massacra essas pessoas com vibrações nocivas, com pensamentos nocivos. Ao invés de estar, pelo contrário, ajudando essas pessoas com bons pensamentos, fazendo uma prece para que os benfeitores os ajudem a enxergar o erro que eles cometeram. Por que eu estou falando isso? Pelo capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Todo mundo tem o germe do amor. Aí você vê, às vezes, uma pessoa rude, cruel, criminosa, mas às vezes na casa ele tem um amor que você não consegue nem imaginar, um amor imenso por um filho, por uma mãe, por um tio, por um gato, por um cachorro, por um ursinho de pelúcia. Ele tem esse germe de amor, mas ele direciona, ele canaliza esse amor ou para uma pessoa ou para alguma coisa. Mas ele tem esse germe do amor. E é por isso que eu digo que é importante a gente pensar como espíritas. Porque uma prece direcionada para ele, um benfeitor, pode fazer com que essa canalização que ele direciona aí para uma pessoa ou para alguma coisa, seja direcionado para a sociedade, que ele consiga enxergar a sociedade como com visão espiritual, irmãos que somos na vida espiritual. E ainda mais, ainda no capítulo, se eu não me engano, ainda no capítulo 11, existe uma questão que nos faz pensar bastante, quando o Evangelho pergunta para a gente assim: deve-se expor a vida por um malfeitor? Aí pega a gente, né? Vamos relembrar essa pessoa aí que cometeu alguma coisa que chocou a sociedade, um crime hediondo. Aí você está passando pela rua, essa pessoa está num perigo, uma situação de perigo. Você tem a oportunidade de salvá-lo, mas para isso você vai colocar em risco a sua vida. E o que você faz? O que deve ser feito? O que deve ser feito é você salvar aquela pessoa. Porque a caridade não vê rosto, a caridade não vê quem é, não quer saber quem é. E em muitas ocasiões, quando isso acontece, aquela pessoa que cometia erros, todos nós cometemos, mas digamos que ele, cometendo esses erros mais vultuosos, ele começa a parar e refletir: peraí, se eu cometi isso, as pessoas me detestam, essa pessoa aí que nem me conhece colocou a vida em risco para me salvar, o que é isso? Por que você fez isso, meu amigo? Caridade. Caridade? O que é caridade? Caridade foi aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos pediu. Pronto. É o despertar dessa consciência para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse exemplo eu estou falando de alguém encarnado. Mas a pergunta até se refere aos desencarnados. Mas vale. O que vale? Vale você estar sempre vibrando de maneira positiva para aqueles irmãos que já desencarnaram, que já estão na pátria verdadeira. Porque o seu pensamento, a sua vibração, pode fazer com que ele desperte, se arrependa e comece a reparar. Então isso é o que a questão 320 traz para a gente. Continuando na 321, Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos é para o espírito mais solene do que os outros dias? O dia de finados, né?
Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. A questão do dia de finados é interessante também pelo seguinte: você está passando por uma situação que precisa mesmo de ajuda. Faz uma prece para o seu guia. Ah, meu guia, preciso de ajuda, estou numa situação difícil e tal. Aí seu guia aparece e fala: Léo, está precisando de quê? Me chamou. Ah, estou precisando de ajuda e tal e tal. Rapaz, posso até te ajudar, mas tem que ser lá na casa do Dr. Hermes. Mas eu estou preso, não consigo sair daqui, não tem como ir lá na casa do Dr. Hermes, estou em outra cidade. Só lá. Felizmente, quando você estiver lá, você me chama de novo. Será que isso acontece? Obviamente que não. Então essa questão do dia de finados, que eu vou lá no túmulo e tal, porque os parentes vão estar lá, os parentes, os familiares, os benfeitores, eles vão estar onde você estiver chamando por eles. Então essa questão de tem que ir, tem que ir. Eu passei por uma situação com um amigo, com 2 amigos, que um desses amigos conhecia alguém que desencarnou, que era muito próximo. Ele falou para mim: não, acho que eu vou lá no enterro e tal. O outro falou assim: não, você tem que ir. Peraí, tem que ir. Você pode ir pelo carinho de prestar lá uma atenção, né? Uma palavra de conforto, ajudar, mas ter que ir pela obrigação de ir para lá e ficar pensando em outra coisa só para você cumprir um ritual, não. É isso que o livro dos Espíritos traz para a gente. Peraí, pensa um pouquinho. A questão ali do dia de finados, ok. Ainda relembrando aquela história nossa, né, que a gente traz de vidas pretéritas, a gente traz ali a questão de que sempre foi importante para a gente ir lá e tudo mais. Então a gente ainda tem isso, e como a natureza não dá saltos, a gente ainda vai ter isso. Então vai ter a vontade de ir lá, de colocar as flores e tal. E é por isso que a gente está estudando hoje à tarde. Então a questão do funeral, né, do dia de finados, é isso. E eu ainda digo mais para vocês. Existem alguns irmãos lá no México que acham esse dia de finados um dos dias mais alegres do calendário mexicano. Aí umas 3 pessoas, 4 já me olharam meio diferente. Falaram: peraí, dia de finados, um dia de alegria. Já olharam para a porta e falaram: não, peraí, vou embora. Tem alguma coisa errada aí com esse menino. Mas é verdade. Nossos amigos, irmãos mexicanos, eles acreditam que a vida continua. Ok. Nós também acreditamos. Mas eles fazem uma outra coisa. No dia de finados, acho que são 3 dias de comemoração lá. Eles começam no dia 31 de outubro, vai até o dia 2 de novembro. Aí eles acreditam que, como a vida prossegue, nesses dias, os parentes, os amigos, vêm visitá-los. Aí o que eles fazem? Eles vão para os cemitérios e ficam lá naquele clima um tanto quanto ainda triste e tal? Não. Eles vão para o cemitério, levam comida, levam música, se vestem de maneira alegre, colorida, cantam e se sentem felizes. Pintam as caveirinhas, mas não é aquela caveirinha, aquela questão fúnebre, não. Olha as caveirinhas pintadas, coloridas. Tem uma menininha ali, né? Tá até com a cara de assustado, mas é porque não tinha outra foto. Tá lá. Dia dos Mortos. A festividade mexicana é declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É uma das festas mexicanas mais animadas, pois, segundo dizem, os mortos vêm visitar seus parentes. E ainda diz mais: as criancinhas adoram as caveirinhas de açúcar. Acho que é essa aqui, né? Olha a diferença cultural dos mexicanos. É um dia feliz.
Porque é um dia de receber visita. E o que você faz quando você recebe visita? Quando você vai receber visita em casa, uma visita que você gosta, tem visita que você não gosta, né? Aí tem a questão de botar a vassoura e tal. Mas a visita boa, o que você faz? Vou passar ali, comprar uns quitutezinhos, né? Comprar um refrigerante, né? Botar uma música. Seleciona umas músicas aí, vamos botar umas músicas e tal, não sei o quê. Vamos assistir um filme. Alegria, né? Alegria. Você está sendo visitado por alguém que você gosta. Você sabe que a vida continua, que é um período, é um hiato entre um plano e outro. Tá aí, uma lição pra gente. Na questão 322, Kardec, continuando, fala pra gente: e os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Aí vem a resposta, né, dos benfeitores: que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo. A gente tem a tendência, quando fala de esquecido, de se entristecer junto, né? Falar, coitado, todo mundo foi lá visitar, mas não teve ninguém para visitar aquele túmulo ali, coitado. O falecido deve estar triste. Que falta de respeito. Mal sabe ele que o falecido já está em Júpiter, planeta mais avançado do nosso sistema solar. Está lá que nem se lembra da Terra. Como um doutor que fez um doutorado, já não se lembra mais da alfabetização. Passou de passagem, como a gente fala, né? Passou pelas expiações, as provas aqui na Terra, tudo com aquele sucesso espiritual, né? Com resignação, com fé, com esperança. Está lá em Júpiter e a gente está aqui, coitado, ninguém veio visitar. É isso que o Evangelho traz para a gente. Espera aí, calma. Primeiro, esse irmão que desencarnou pode estar numa condição muito boa. Segundo, por que ninguém foi lá? Que pré-julgamento é esse? Ora, pode não ter ido lá, por quê? Mora em uma outra cidade, não teve como ir. Não teve como ir lá porque a pessoa não tem muitos recursos e se sente envergonhada de chegar lá onde todo mundo coloca aquelas coroas de flores enfeitadas e ela não tem condição de comprar uma florzinha. Então ela deixa aquele dia passar e vai no próximo dia. Ou às vezes, até mesmo, ninguém foi lá. Não por esquecimento, mas porque não quis. E serve para o espírito, se não for aquele que está lá em Júpiter, serve para aquele espírito refletir e falar: opa, peraí, o que eu fiz na minha encarnação que não teve uma pessoa para ir lá me visitar? Então essa questão do esquecimento, ela varia ao infinito, porque varia ao infinito a nossa condição moral. O importante de tudo é a gente saber que ninguém é esquecido por Deus. Porque se Deus não deixa que uma folha de uma árvore caia sem ele saber, como é que ele ia esquecer um dos seus filhos? A questão do esquecimento pode ser um aprendizado para, mais uma vez, esse espírito despertar, se arrepender e começar a reparar as faltas de outrora. Porque enquanto está encarnado, a pessoa pode ser rude, não tem amigo, mas no verniz social você está ali tratando ele de certa maneira. Desencarnou, vai aparecer tudo. Se você não gosta, mas você fazia aquela social, né? O respeito mesmo.
de cumprimentar, de falar, mas desencarnou, você não tem nenhum laço afetivo mais com aquela pessoa, por que você vai lá? Aí o espírito tem que olhar isso e falar, opa, tem alguma coisa errada com isso aí. Ninguém veio por quê? Então Deus permite que essas coisas também aconteçam, porque é necessário que o espírito desperte, né, para começar a desenvolver os sentimentos que a gente falou lá na pergunta 320. Prosseguindo, na 323, a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontram, do que a prece que por ele faça essa pessoa em uma casa. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Muito bem. Eu lembrei, quando fui ler essa pergunta, do culto do Evangelho no Lar. Quem faz o culto do Evangelho no Lar? O pessoal que levantou a mão e tal. O que os benfeitores falam para a gente é o seguinte. A gente até já viu aqui nas entrelinhas, desculpa, das outras questões. O culto do Evangelho no Lar, ele é muito benéfico. Primeiro, você está trazendo o Evangelho à sua casa. Segundo, trazer o Evangelho à sua casa permite que esse pontinho de luz que se transforma a sua casa seja referência para os benfeitores ajudarem outros espíritos que precisam de ajuda ao derredor. Terceiro, você faz com que o seu ambiente esteja, de certa maneira, preparado para quê? Para que os benfeitores tragam seus entes queridos para uma visita. Ou para que aquela vibração boa possa chegar àqueles entes queridos seus. A gente acaba repetindo algumas questões, mas assim, é muito ainda daquele ritual antigo mesmo. É preso às questões materiais, ao local, ao dia, e não é isso. Faz o culto do Evangelho no lar, faz uma prece, ajuda. Vai ser muito melhor. Os espíritos que não entenderem isso é que estão muito ligados à matéria ainda. Mas com o tempo, com a prece, com a ajuda dos benfeitores, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o guia do nosso planeta, vai despertando, vai começando a ver de forma diferente isso tudo. Jesus, quando deixou o túmulo, qual foi a lição de Jesus quando ele deixou o túmulo? Foi trabalhar, foi lá ajudar Judas, que tinha o traído, que na verdade num contexto espiritual, a gente sabe que era necessário para aquele testemunho, né, que Judas fizesse aquilo. Foi lá ajudar Judas. Perdão, caridade. Foi trabalhar, depois foi lá, se encontrou com os discípulos ainda. Trabalhar. A leitura aqui que o Maurício fez no comecinho, deixa aos mortos o cuidado de cuidar dos seus mortos, de enterrar os seus mortos. O corpo ficou, vamos trabalhar. Esquecer essas questões de ficar ligado ali, vamos trabalhar para beneficiar o próximo e assim mesmo. Então uma coisa e a outra estão interligadas. 323. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outras e experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais solenidades, quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Muitas vezes, essas estátuas são erguidas por orgulho e por vaidade dos que ainda estão vivos.
Ouso até dizer que na maioria esmagadora das vezes, tendo em vista a condição do nosso planeta e a nossa condição, consequentemente. Bem, os espíritos comparecem? O livro dos espíritos diz sim, comparecem. Mas eles só comparecem quando eles podem ser úteis. Eles não vão lá para ficar olhando a estátua. Oh, que estátua linda, minha. O nariz está um pouco torto, poderia ficar um pouquinho melhor. Esse bracinho está curto, mas é uma bonita estátua. Não vão fazer isso. Eles vão lá para poder ajudar aqueles que estão lá reunidos. Se é para ser útil, eles vão. Mas se ele está vendo que é hipocrisia e que nada vai adiantar estarem ali, eles não vão não. Vai fazer o quê? Se está todo mundo com o coração fechado naquela hipocrisia, naquela mentira, eles vão, tentam ajudar, não conseguem. Para quê? Os benfeitores aí que passaram, encarnados mesmo pelo planeta, quantas estátuas tem deles aí? Quanta estátua de Chico tem aí? Não tem. Eu me recordo do fato do desencarne de Chico, né? Que ele falou, não, fica tranquilo, Emmanuel falou que eu só vou desencarnar quando o país todo estiver feliz. Aí o Brasil ganhou a Copa do Mundo de futebol, no momento que ganhou a Copa do Mundo de futebol, ele desencarnou. Ou seja, não teve alarde nenhum. Humildemente, partiu para o plano espiritual. Estátua? Os benfeitores espirituais não ligam para essa questão de estátua, né? Falando no bom popular. E aqueles que ainda ligam é uma necessidade de um espírito ainda muito ligado à matéria, mas que um belo dia vai despertar para isso tudo. Na 325, dando prosseguimento, esse aqui era da estátua, que eu esqueci de passar, tá, gente? Esse aqui não é agora. Na questão, nosso horário, né, 325, qual a origem do desejo de certas pessoas exprimem de ser enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Aí a espiritualidade bate firme na gente e fala assim: afeição particular do espírito por determinado lugar? Inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Lavoisier dizia o que pra gente? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Mentira, não é copiar não. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O corpo físico, orgânico, vai voltar ao seio da natureza. Quando a gente entender bem a lei divina, nós vamos ficar felizes de sair dessa prisão que é o corpo físico, que limita o espírito. Então ele diz, para que você vai ficar preocupado onde vai ser? Obviamente, colocar ali, né, sepultar no mesmo lugar, é uma manifestação de carinho, sim. Um carinho de deixar ali seus entes queridos, todos juntos, sim. Mas se esse fosse o caminho da felicidade, e entendendo a lei de reencarnação, e entendendo que você já reencarnou e já teve diversos corpos orgânicos, como que você ia colocar todos os corpos no mesmo lugar? Ia cavar tão fundo que a gente ia ter que falar igual fala com criança. Vai cavar tão fundo que vai sair na China. Porque você é um espírito milenar, já teve várias encarnações, vai botar tudo no mesmo lugar? Quer dizer, existe o carinho? Existe. Mas o que o Evangelho, o Livro dos Espíritos e a doutrina está trazendo para a gente? Deixe de se importar muito com a matéria. Se importe na sua elevação espiritual, em progredir moralmente, em canalizar toda a sua atenção
para a caridade, para o amor ao próximo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Isso é importante. 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestam aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado das vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que, nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes atribuem, que tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam dos seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo, os preconceitos que a gente está falando, que a gente traz de outrora, né? Essa questão aí o que ela traz para a gente? A educação que todos devem ter, mas a educação que os espíritas devem ter nesses momentos de enterro, de funeral, de velório. A educação que se deve ter. Não é para ir para esses cenários, essas situações, para ficar de papo fiado, para conversar de futebol, de política. Pensem no espírito, nessa condição aqui, que foi relatada, num espírito que ele está sob escombros, como que se um prédio desabasse sobre ele. Que prédio é esse? O prédio é a morte do corpo físico. E ele está envolto naquilo tudo ali, precisando de ajuda, mas você, não sendo educado, você está dificultando os bombeiros espirituais de o resgatarem. Porque você está ali, aí apareceu um parente que não vem há muito tempo, você fala, só vem no funeral. Não quer nem saber, já deve estar de olho na herança. Aí você encontra com alguém, opa, e o futebol de amanhã, não sei o que, e o espírito está ali envolto naquilo tudo ali, numa perturbação, você podendo ajudar, está atrapalhando. Educação. Vai para lá, conserve o silêncio, boas lembranças. Faça uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Faça uma leitura de algumas obras espíritas, que seja. Uma conversa sadia, né? Mas evitando os murmurinhos, evitando a vaidade, evitando o egoísmo, a maledicência. Essa educação que ajuda o espírito nessa condição. Então a gente tem que estar bem ligado quando a gente passar por isso. E orar e vigiar, né? Na verdade é orar e vigiar, né? Porque é uma situação realmente difícil. Imagina só uma mãe que faz tudo pelo filho, desencarna e vê que o filho, em vez de estar lá, né, orando, fazendo uma prece para ela, está conversando de futebol lá fora, no velório. É um transtorno maior ainda. Então a educação ajuda. A educação também ajuda. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Bem, isso também varia ao infinito, porque, como eu falei, varia ao infinito a nossa condição moral, né? Então, há espírito que é levado pelos benfeitores, para que ele consiga se desprender daquilo tudo. Fala aí, ó, Léo, o que você está vendo aí? Ué, estou me vendo. Mas se você está ali, o que você está fazendo aqui? Ué, agora... Ali é o corpo físico só. A vida continua. Está vendo sua mão? Ué, tô. Está me tocando aqui? Ué, estou me tocando. Mas eu não estou ali? Não, ali é o corpo físico. A vida continua. Você, espírito, é imortal. Então existe essa condição de levar para o desprendimento. Existe a condição do espírito, uma condição já bem melhor, que vai ali e agradece o corpo. Como quem agradece a um carrinho cansado. Já andou 200 mil quilômetros. Ó, carrinho, muito obrigado. Você me levou para tantos lugares que eu precisava. Agora você vai ficar aí, eu vou retornar, vou comprar um carrinho novo.
Existe a condição, existe. E existe a condição que a gente disse há pouco tempo aqui, do espírito que está ali, mas está ainda uma perturbação muito grande. Lembremos de Samson e Bezerra. Bezerra desencarnou, quando retomou ali, viu aquela multidão, todos que ele ajudou, né, estavam ali para agradecer e para ajudar nesse momento dele de retorno. E Samson, né, membro da Sociedade Espírita de Paris, que desencarnou, se eu não me engano, 8 horas depois, já estava dando comunicação. Ó, aconteceu isso, estou bem, manda um alô pro pessoal aí, eu vou continuar minhas tarefas aqui. Elevação espiritual, mais uma vez. Estudar para conhecer. Conhecendo se entende. Entendendo, essas perturbações vão passar muito rápido. Terminando, né? Nosso tempo já até foi. A gente fala um pouquinho sobre a reunião dos herdeiros, na 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste a reunião dos herdeiros? Muitas vezes assiste, né? O que a gente tem que ficar bem atento é o apego às coisas materiais, né? Porque muitas dessas reuniões acabam até em briga, irmãos deixam de se falar por causa de dinheiro, de poder, e isso só dificulta mais a situação. E também lembrar de Judas, né? Naquele contexto ali das 30 moedas, Judas, quer dizer, fica essa imagem forte de Judas, que Judas já resgatou, já espiou o que tinha que espiar, né? A última encarnação aqui foi de Joana d'Arc, Judas já é um espírito evoluído, mas lembremos daquela situação de Judas, né? Que entregou o mestre. Então a questão das heranças, das reuniões, a gente ficar atento ao apego às coisas materiais. E a 329, que a gente fecha, né? Diz pra gente: um instintivo respeito que em todos os tempos, e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Bem, todo mundo aqui, espírito, encarnado, alma, todo mundo sabe que a vida continua, todo mundo sabe que já reencarnou, vai reencarnar, então a gente tem essa intuição forte que a vida prossegue. Eu lembro dos capelinos, né, do exilado de Capela, que o Mestre Jesus falou: ó, vamos para a Terra, você ajuda o desenvolvimento da Terra, vocês vão se depurar também e vocês voltam para o lado de vocês, Capela. Então fica aquela intuição do paraíso perdido, né, daquela terra. É isso, é a intuição que a gente tem, porque apesar do véu do esquecimento, a gente sabe que a vida verdadeira é a vida espiritual. Meus irmãos, vou ficando por aqui, já passou até do meu horário, né? Desculpe aí me alongar. Fica aí pra gente hoje, né, essa questão, a gente trabalhar um pouco para perder, né, esses rituais que a gente traz aí de outra vida, né? O que importa mesmo, né, é o coração, é o sentimento, e não as questões formais e materiais de é no dia tal, é no lugar tal. E a gente sempre está trabalhando, né, em benefício nosso mesmo, através do autoburilamento, para que esses momentos, quando acontecer com a gente, vai acontecer, que esses momentos passem com tranquilidade, com sossego e com amparo sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre, abençoe o nosso país nesse momento, né, difícil, que assim seja.